Capítulo um edifício cinzento e atarracado, de 34 andares apenas. Acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. E num escudo, o lema do Estado Mundial: Comunidade, Identidade, Estabilidade. Só nesse primeiro parágrafo a gente já conhece muita coisa sobre este admirável mundo novo. Mas antes disso, uma observação sobre uma palavra, né? Atarracado, nós geralmente usamos para descrever pessoas, né? Uma pessoa atarracada é uma pessoa baixa e gorda, um fortinho, digamos assim. Bom, já conectando com este vocabulário, é interessante pensar que o livro está chamando um edifício de atarracado, sendo que esse edifício tem 34 andares, né? Então, seguramente você tem que imaginar um mundo com edifícios muito altos, né? Para que, é claro, este de 34 seja considerado baixo, né? Mas perceba, não é só o edifício ser baixo. Eu quero te dar uma ideia aqui da monstruosidade, do tamanho desse edifício, né? Então não é só um edifício de 34 andares, ele tem que ser muito mais amplo do que alto, correto? Então, para um edifício de 34 andares ser considerado amplo mais do que alto, imagine a extensão deste edifício, né? Então, tendo isso em mente, vamos continuar. Primeira coisa que nós vamos ter que descobrir é o que é esse Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. Vamos deixar isso em stand-by, porque daqui a pouco o próprio livro vai nos dizer. Mas outra coisa que certamente nos chama a atenção é que existe um Estado mundial, né? Um governo central. E este Estado mundial tem um lema, né? E o lema é comunidade, identidade e estabilidade. O mundo inteiro é uma comunidade. O mundo inteiro deve ter a mesma identidade. O mundo inteiro deve prezar, deve buscar a estabilidade. Esta comunidade de iguais deve continuar. Estou somente parafraseando aqui o, o lema, né? Continuando. A enorme sala do andar térreo dava para o norte. Apesar do verão que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala, a luz tênue que entrava pelas janelas era fria e crua, buscando faminta algum manequim coberto de roupas, algum vulto acadêmico pálido e arrepiado, mas só encontrando o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. Bom, essa passagem, diversas pessoas concordam que é uma das passagens mais obscuras aqui do Admirável Mundo Novo, né? Bom, e não tem muito como a gente fugir disso daqui, né? É, vamos tentar chegar a alguma conclusão, né? Apesar do verão que reinava para além das vidraças, apesar do calor tropical da própria sala. Então perceba, a sala também é quente. Lá fora também está quente. Mas aí nós estamos falando de algo frio, né? A luz tênue que entrava pelas janelas era fria e crua. Por quê? É a minha primeira pergunta, né? Porque o modo, a cor da vidraça filtrava a luz de forma que quando ela entrava, ela se tornava fria. O período do dia, talvez. O que você acha? Mas, tá, então a luz era fria e crua. E esta luz buscava, faminta, algum manequim coberto de roupas. A gente dá uma olhada na figura,
Desculpe, figura, estava lendo aqui. A gente dá uma olhada no original e o que nós temos aqui é lay figure, né? Que é um manequim para ser usado para pintura, né? Então, alguém deitado ali para ser usado para pintar. Então, como assim a luz está buscando algum manequim coberto de roupas e algum vulto acadêmico pálido e arrepiado? Então, será que a luz, essa luz, ela está buscando um vulto acadêmico, ou seja, alguém pintando um outro alguém? Se essa luz está buscando isso, ou qualquer outra teoria que você teve, a propósito, deixe nos comentários se você tiver alguma outra ideia, mas não importa qual seja a interpretação, essa luz, digamos assim, ficou decepcionada. Porque o que essa luz encontra ali dentro daquela sala enorme? Mas só encontrando o vidro, o níquel e a porcelana de brilho glacial de um laboratório. Então, o brilho é glacial, a luz que entra é fria, mas a temperatura é quente, tanto dentro quanto fora do edifício. A algidez hibernal respondia à algidez hibernal, né? Algidez é frialdade, basicamente, né? Álgido é muito frio. E aí, é claro, hibernal nós estamos falando do inverno, né? Então, em outras palavras, a algidez hibernal da luz respondia à algidez hibernal dos aparatos, vidro, níquel e porcelana, né? As coisas vão ficando mais claras se a gente lê. As blusas dos trabalhadores eram brancas, suas mãos estavam revestidas de luvas de borracha pálida de tonalidade cadavérica. A luz era gelada, morta, espectral. Somente dos cilindros amarelos dos microscópios vinha um pouco de substância rica e viva, que se esparramava como manteiga ao longo dos tubos reluzentes. E esta, disse o diretor abrindo a porta, é a sala de fecundação. Bom, aqui já cabe a gente pensar onde que nós estamos, né? Nós estamos numa sala de fecundação. E qual que é a única vida que tem ali na sala de fecundação? Não é o aparato industrial e científico para gerar os bebês ali, ok? Então, basicamente, a gente vai ver que é isso que está acontecendo. A única parte cheia de vida é o próprio, digamos, insumo que eles usam para fazer o bebê, que é os espermatozoides e os óvulos, né? Então, aquela sim é uma substância rica e viva. Então, sim, nós temos vida, e a vida vem daquilo que é natural, perceba. Afinal de contas, eles não fabricaram o espermatozoide nem o óvulo, nós vamos ver aqui, né? Eles são coletados. Mas esta vida está isolada em um mundo industrial, vamos colocar aqui. Com o passar do livro, nós vamos ver por que industrial faz todo sentido, né? Então, este clima de laboratório, este clima de linha de produção, você vai ver que está aqui por oposição à substância rica e viva. E aí a gente pense no oposto, né? Aonde que essa substância rica e viva poderia estar? Numa relação rica e viva, que é uma relação entre um homem e uma mulher que fazem sexo e geram vida, né? Então, essa substância, ela talvez estaria num quarto de uma casa iluminada, né? Ou à noite, naquela relação viva que é a relação sexual para gerar vida, né? Nós já vamos ver que o problema aqui não é relação sexual, certamente que não. Este mundo distópico não tem problema algum com relação sexual. O problema é a substância rica e viva estar num contexto rico e vivo também. Bom, e aí nós conhecemos o diretor, que ele diz para todos ali que nós estamos diante da sala de fecundação. No momento em que o diretor de um
Incubação e condicionamento entrou na sala. Incubação, condicionamento, guardem essas palavras. Entrou na sala, 300 fecundadores, curvados sobre os seus instrumentos, estavam mergulhados naquele silêncio em que se ousa apenas respirar, naquele cantarolar ou assobiar inconsciente que traduz a mais profunda concentração. Você está ali olhando para o teu trabalho e tá talvez não com o som, né? Somente na tua mente. Uma turma de estudantes recém-chegados, muito jovens, rosados e inexperientes, seguia com certo nervosismo, com uma humildade um tanto abjeta, os passos do diretor. Humildade abjeta é interessante, né? Eles não somente respeitam o diretor, como veneram e sentem medo do diretor, e isso é um tanto nojento, né? Pelo menos para o nosso narrador, é abjeta. Todos traziam cadernos de notas em que, cada vez que o grande homem falava, rabiscavam desesperadamente. Eles bebiam ali seu saber na própria fonte. Era um privilégio raro. O DIC de Londres, DIC, diretor de incubação e condicionamento, ok? O DIC de Londres sempre fazia questão de conduzir pessoalmente seus novos alunos na visita aos vários serviços e dependências. Só para dar a vocês uma ideia de conjunto, explicava-lhes, porque era preciso naturalmente que tivessem alguma ideia de conjunto para poderem fazer seu trabalho inteligentemente, mas uma ideia o mais resumida possível, para que se tornassem membros úteis e felizes da sociedade. Porque os detalhes, como você sabe, conduzem à virtude e à felicidade. As generalidades são males intelectualmente necessários. Não são os filósofos, mas sim os colecionadores de selos e os marceneiros amadores que constituem a espinha dorsal da sociedade. Olha, se a gente analisar várias afirmações, então eu vou já te dando essa dica, várias afirmações em si mesmas, elas não são ah, elas não são distópicas, elas não são más, né? Não são distópicas no sentido de falar de uma sociedade má. Eu, por exemplo, acho que essa afirmação, né, são os marceneiros, são as pessoas que fazem o trabalho real, né, que realmente fazem a sociedade ir para frente. Então, vamos fazer esse exercício. Eu vou comprar o discurso dele, né? Então, assim, por que ficar pensando em generalidades? Por que ficar pensando na sociedade inteira se o teu trabalho é ser um marceneiro, né? Por mais que o seu trabalho seja um dentista, você é um dentista, sei lá, um psicólogo, qualquer coisa assim, né? Então, por que ter ideia de conjunto? Por que ficar divagando em ideias estéreis, né? Bom, o grande filósofo que critica toda a sociedade, perceba, não estou sendo irônico aqui, tá? É realmente o que eu acredito. O grande filósofo que critica toda a sociedade não apresenta solução nenhuma para o que está acontecendo, né? Pelo menos um tipo de filósofo, né? Então, nesse sentido, bom, esses grandes penseiros, né, valem muito menos do que pessoas que efetivamente, o cara do açougue, né, que vai lá e mata o boi e corta o filé exatamente do jeito que fica perfeito para a grelha, vale muito mais para mim do que um filósofo que vai ficar nos seus devaneios, né? É, então, sim, há uma parcela de verdade muito interessante aqui. A única coisa que nós temos que pensar é qual é a proporção disso daqui, neste mundo utópico. Qual desculpe, distópico, né? Lembre-se, uma distopia é o oposto de uma utopia. Utopia é um mundo perfeito, né? Uma distopia é um mundo que deu errado, né? Um futuro que deu errado neste caso. Então, a história é o que é não pensar no geral? O que é ser um cidadão produtivo
que se integra na sociedade, né? Qual que é a proporção disso, né? É nesses detalhes que a distopia vai acontecer. Não nas afirmações em si, né? De ser um membro feliz da sociedade, de prestar atenção no seu trabalho, de não ficar divagando em questões que não cabem a você.